Vamos lá então, pessoal, para a nossa aula sobre especializações do tecido epitelial. Então, antes da gente começar a falar das características do próprio tecido epitelial, a gente vai falar de algumas especializações que ele apresenta. Porque as suas células, elas são muito próximas umas das outras, né? E elas apresentam algumas adaptações. E também quero mostrar alguns termos que são usados, não só para o tecido epitelial, como para outros também, que são padrões, né? Para que a gente possa estudar os tecidos. O primeiro conceito é o conceito de porção ou polo apical, né, de porção ou polo basal. Apical se refere à luz, né? Então, o tecido epitelial ele reveste por exemplo, o tubo digestivo pelo lado de dentro, pelo lado de fora, né? Ele reveste o nosso corpo todo com a pele e reveste muitos órgãos. A gente chama de apical, né, quando a porção está para a luz, mesmo quer seja a luz de um tubo, como no caso do tubo digestivo, ou no caso da nossa pele, a luz é um ambiente externo, né? E qual que é a porção basal? A porção basal é a que está em contato com o tecido conjuntivo, no qual é subsequente a ele, né? Ou qualquer outro tecido, se ele se juntar com qualquer outro tecido que não seja o conjuntivo, né? Ou seja, a porção basal é a porção onde o tecido vai se juntar com o outro tecido. Então isso a gente chama de porção basal. E aqui é apical, certo? Entre uma célula e outra, ó, isso aqui tem uma célula e tem outras, a gente não consegue ver o limite entre as células, porque na microscopia óptica não dá para ver a membrana. Mas o espaço que fica entre uma célula e outra a gente chama de lateral, né? E obviamente ela é contínua com a parte basal, então forma base lateral e basal, ou basolateral, se refere aos dois lados, né? A porção lateral e a porção basal, né? E aqui a porção apical, né? Esse é só para referenciar as posições, né? Para vocês não se perderem quando estiver citando alguma estrutura. As lâminas e membranas basais, aliás, tem que voltar aqui, ó. Entre um tecido e outro se estabelece uma lâmina ou membrana basal. Nessa imagem não dá para ver. A gente não consegue ver nessa fotografia aqui. Aqui dá para ver, ó. Você tem aqui um tubo renal, né? O túbulo renal aqui, ó, tá vendo? Aqui você tem as células do túbulo renal, uma camada de células, e aqui você tem a luz do tubo renal, né? Aqui você tem outro tubo, né, com as células, e aqui a luz do tubo, né? Então, para essas células, aqui é apical, aqui é basal, né? E aqui, no caso, o basal é a membrana, a membrana basal, ou lâmina basal, fica na porção, né, que delimita o túbulo renal, né? Não tem o tecido conjuntivo na sequência, né? Você tem o túbulo aqui, certo? Aqui, nesse caso, ó, aqui tem tecido conjuntivo. Isso aqui é tecido conjuntivo, um tecido de preenchimento, que pode ser conjuntivo, às vezes adiposo, né? Mas você tem aqui, ó, a membrana basal. Geralmente, quando você pega um trabalho de histologia, né, com microscopia de luz, campo claro, campo escuro, ele vai se referir a essa estrutura, que é uma estrutura de proteínas. A gente vai ver já. São 4 tipos de proteínas que se entrelaçam para fazer uma separação física, né, entre um tecido e outro, a gente chama, e ela serve para prender os tecidos ou para delimitar um tecido, né. Essa estrutura a gente chama de membrana basal ou lâmina basal. Na microscopia de luz, campo claro, campo escuro, na microscopia de luz, ela é sempre chamada de membrana. Já na microscopia eletrônica, né, que aí é o feixe de elétrons, não é mais de luz, né, você consegue ver uma parte mais densa dela e do lado uma parte mais clarinha, que a gente chama de lúcida, né? Lúcida porque é mais clara, não é porque ela não bebe, não, né? É porque ela está mais clara aqui. Aqui você também, ó, tá vendo? Aqui, ó, aqui é a lâmina basal, aqui é o tecido conjuntivo, aqui é o tecido epitelial, e esse aqui, ó, é um conjunto de proteínas que separa os dois, né? Aqui também, ó, tecido epitelial, tecido conjuntivo, você tem aqui a lâmina densa, que é a parte mais escura, e a lâmina lúcida, né, que é essa parte mais clara, certo? Aqui são outras lâminas, outras reticulares e outros tipos de fibras, né? Mas pra gente aqui, o importante é a lâmina basal. Veja, lâmina basal é um termo que aparece quando você vê estudos de microscopia eletrônica. Então, sempre que for microscopia de campo de luz, a gente se refere a ela como membrana. E quando for
A gente encontra, né, o termo membrana. Quando você estiver lendo um trabalho de microscopia eletrônica, você vai encontrar o termo lâmina, mas ambas são a mesma coisa. Aqui são as principais proteínas que formam elas, né? O colágeno, os proteoglicanos. Ó, lembra sempre que o mais importante é o por último. No show de rock, quem que canta por último? O cantor mais importante no Rock in Rio, né? O cantor que tem maior número tem mais representatividade, ele vai por último, né? Então, vendo, ó, glicano, proteoglicano. Então isso aqui é um açúcar que prende algumas proteínas, que tem um pedaço dele que é proteína, um pedacinho pequeno. O mais importante é o quê? É o glicano, então ele é um açúcar, né? Já a laminina é uma glicoproteína, que é o contrário, né? É uma proteína que tem alguns açúcares nela. Mas aqui não precisa se prender esse detalhe, não. O importante aqui é que você tem um conjunto de proteínas e açúcares que se prendem um ao outro, são proteínas e glicoproteínas e moléculas de açúcar e outras moléculas mais que a gente vai estudar mais para frente, com mais detalhe, elas se prendem uma a outra para formar a membrana basal. Então, isso aqui são as proteínas que dão a forma a ela, certo? E para que serve essa membrana? Dependendo do lugar que ela tiver, ela pode servir para prender um tecido ao outro, para adesão, ou para prender a célula a ela, né, para ela não se soltar da célula. No rim ela apresenta papel de filtração, né? Em outros lugares ela emite sinais que controlam o crescimento. Transdução, né, é um nome bonito para falar do impulso nervoso, que você transforma energia química em elétrica, né? Transdução geralmente é um termo usado para se referir a impulso nervoso, né? Ela participa desse processo, né? Migração celular, controlando a migração celular, e a reinervação, né? A reinervação é com o crescimento, a formação de novos dendritos, de novos axônios, né? Quando o sistema nervoso está se ramificando, está se estruturando, ou quando está se desenvolvendo, está se multiplicando. Quando você, no início da vida embrionária, né, até na primeira infância, você tem um sistema, até a primeira infância não, até os 19 anos está lá formando o sistema nervoso ainda, está reinervando, está formando conexão, né? Principalmente o córtex frontal se forma só depois dos 18 anos, né? Que é a base que o pessoal usa para determinar a maioridade, né? Mas tem gente que não forma esse córtex frontal nunca. Mas nada a ver com a aula, né? Vamos voltar para a aula. As outras especializações que a gente encontra no tecido epitelial são as junções. As junções, elas são importantes porque elas prendem uma célula a outra, né? E você tem, cada junção tem uma função específica. A gente não vai estudar aqui elas com detalhes. A gente só vai ver bem a abordagem por cima, porque tem um capítulo na biologia celular para estudar as junções. Quem fez bem a biologia celular vai lembrar, ó. Você tem aqui a junção de oclusão, tá vendo? Que ela funciona como se fosse um zíper. Como o nome fala, ela oclui, ela tampa, né? Ela é importante na pele, por exemplo. A gente não desidrata, né, pela pele. Ah, mas eu suor, a água não sai pela pele. Não, ela sai por glândulas sudorípadas. São glândulas que secretam água, que usam água para retirar o calor do teu corpo. A água tem um alto calor específico, quando você aquece muito, esse calor vai para a água muda de estado, aí ela vai sair pela glândula sudorípada, né? Então, quer dizer que não sai? Não. As coisas não saem pela pele através das células da pele, não. Porque as células da pele, entre uma célula e outra, existem as zonas de oclusão, né? Existe a junção de oclusão. E essa junção de oclusão não deixa passar nada aqui, ó. Aqui é o espaço entre as duas células, ó. Aqui é a porção apical, aqui é a porção lateral, aqui é a porção basal. Nada atravessa. Por quê? Porque tem essas junções. Já a junção de adesão, o nome já fala, né? E assim como ela, o desmossomo e a interdigitação, tem essa função, né? De prender, de aderir, né? Como o nome fala, adesão. É para que as células fiquem firmemente presas umas às outras. Se você tentar romper o tecido epitelial, você vai ver que ele é muito resistente, muito mais resistente do que o tecido cerebral, por exemplo, né? E você tem a junção comunicante. Como o próprio nome já fala, ela estabelece uma ponte, uma comunicação entre o citoplasma de uma célula e de outra. Falei bem rápido, bem resumido, porque isso aqui é matéria de biologia celular, né? Porque histologia é a morfologia microscópica. Biologia celular é a morfologia nanoscópica, ou seja, é microscopia eletrônica para baixo, né? Tanto que a biologia celular só tem desenho, não tem muita foto, né? Já a histologia já é mais do tecido, não entra na célula, né? Quanto que a histologia vai dar a morfologia dos tecidos, a biologia celular vai dar a morfologia da célula. E esses detalhes aqui de junções são morfologias da célula, no caso aqui de junções entre células, né? Então a gente não vai se prender muito a ele, certo? Aqui é uma fotomicrografia só para mostrar, né? Tá aqui, ó, isso aqui tá a junção de oclusão, aqui junção aderente, aqui o desmossomo, né? Interdigitação, você pode dizer que essa voltinha aqui,
né? Quando junta a junção de oclusão, a junção aderente e o desmossomo, né, que é também como do mesmo jeito que a junção aderente, só muda os tipos de proteína, mas faz a mesma coisa. Quando junta esses três, a gente chama de complexo unitivo, né? No caso dessa fotomicrografia aqui, ele já adianta para a gente uma nova especialização do tecido epitelial, que são as microvilosidades, que tem função de aumento da superfície de contato. Lembra que microvilosidade é quando a membrana da célula que está aumentando, que está dobrando, certo? E vilosidade é quando o tecido dobra, né? Uma vilosidade é formada por muitas células. Uma microvilosidade é a dobra da membrana plasmática de uma célula, certo? Certo, professor. Ó, e aqui, os cílios e os estereocílios, né? Por que o cílio é estéreo? Não tem filho? É porque ele não mexe, né? Você tem aqui no aparelho respiratório, por exemplo, você tem os cílios, ó, eles têm um papel importante, a gente vai discutir o papel deles lá na parte de, quando a gente estudar a parte respiratória, quando a gente vê o pulmão, a parte respiratória, vocês vão ver, a gente vai ver essa... Provavelmente no tecido cartilaginoso, quando a gente falar bastante de pulmão, vou falar, explicar a função desses cílios, que ele, em resumo, né, resumindo, eles têm um movimento, e aqui essas glândulas, né, caliciformes, elas secretam um muco que se prende a ele, conforme ele se movimenta, ele mexe esse muco. Quando você respira, a partícula se prende a ele, e aí esse muco vai movimentando em direção ao nariz. Então, mesmo que a partícula foi pega lá dentro do pulmão, ela vai subindo presa no muco. E o muco, como é que o muco leva essa partícula lá para cima, lá para o nariz? Devido ao batimento dos cílios, né? Já o estereocílios, ele vai aparecer aqui no epidídimo. O epidídimo é um tubo onde o espermatozoide está aqui dentro, está amadurecendo. Isso aqui é espermatozoide, né? Aqui os espermatozoides estão amadurecendo. Aqui é um corte transversal de um tubo, outro. São cortes transversais. Aqui é um pouco, fica comprido porque está meio longitudinal, está diagonal aqui, né? Transversal, quando está comprido assim, porque fez um corte meio de lado, meio diagonal. Aqui um aumento maior, aqui um túbulo, aqui o espermatozoide, tá vendo? Aqui outro túbulo, aqui o espermatozoide, certo? Então o epidídimo, né, ele tem os cílios aqui, ó, essa estrutura aqui são os cílios, ó. Essas estruturas são ciliares, tá vendo? Só que os cílios aqui, ele tem a mesma função da microvilosidade. Eles são dobras da membrana e servem para aumentar a área de contato e para realizar as trocas entre essas células e o espermatozoide, que sinalizam para o amadurecimento e desenvolvimento do espermatozoide, tá? Então por isso que é estéreo, porque ele não tem o movimento que normalmente é dado a um cílio, ok? Aqui uma fotomicrografia eletrônica mostrando, ó, isso aqui, ó, essas várias voltas aqui, ó, são todas de uma única célula. É uma única célula em que a membrana está dando essas voltinhas, então está aumentando muito a área de contato, né? Esse aumento de área de contato serve para filtração, absorção, diversas funções que necessitam do aumento da área de contato, certo? E é isso aí, pessoal.